Começar compartilhando aqui a nossa tela, tela number one, né? Tela number one. Hoje eu vou trabalhar com vocês o Ailton Krenak. Ailton Krenak, que esse ano, né? No início desse ano, ele foi convidado para fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Hoje ele é um imortal da Academia, de Letras, Academia Brasileira de Letras. E está em alta, né? É um nome que está em alta, né? Ele é um líder indígena ali das margens do Rio Doce, e ele é um cara que está muito em evidência. Eu me lembro de ter ido no início do ano, eu acho que eu fui no museu, não sei se eu fui no museu em São Paulo ou foi em Belo Horizonte, que estava falando sobre a Constituição de 88 e tinha umas imagens da época, lá dos anos 80, com Ailton Krenak, bem novinho, falando no Congresso Nacional sobre, né, a voz indígena, né, ou as necessidades indígenas para serem inseridas nessa Constituição. Tá? E eu acho que essas questões indígenas estão em alta hoje por causa do marco temporal, né, meninas? O marco temporal, né, volta-se o debate, então, em relação às populações nativas. Eu vou, então, aqui salvar para vocês, vou enviar para vocês antes de nós começarmos a aula, certo? Para nós trabalharmos com Ailton Krenak. Achei bem bacaninho o texto dele, viu? E aí, na próxima aula, eu quero trabalhar com vocês o Thomas Hobbes, o Leviatã, capítulo 1 ao 5. Isso. Salvar como? Este computador. Salvar em PDF. Tá salvando. Oi, deixa eu já enviar para vocês aqui no chat. Eu não vou enviar no chat, eu vou enviar no grupo do WhatsApp, pode ser? Sim. Ótimo. A Natana entrou ou não? Ela mandou Não, no ela só grupo disse ali. que ia entrar. Tá. De repente ela não tem o link. Será que ela não tem o link? Responder. Mas tu mandou ali no grupo, Pro. Mas de repente ela não viu. Só vou responder para ela rapidinho aqui. Natana Schneider. Vai ver, ela achou que era da Unicentro só, o link. Tá. Isso já vai entrar. Enquanto isso, eu vou mandar aqui no grupo do Zap Zap. A única coisa que eu posso dizer para vocês que vão fazer Unicentro é boa sorte, galera, porque as questões estão bem difíceis. Vixe, Maria. Mandei ali no grupo, então, meninas. Vamos começar? Já estamos gravando. Vamos lá, então, F5. Apertei F5 no lugar errado aqui. F5, estamos escutando bem, né? Vamos lá, então, continuando aqui. Então, a nossa próxima obra, né? A anterior foi a Cultura e Racismo, né? Do Fanon. E hoje a gente vai trabalhar com a obra de filosofia, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak. Bora? Então, aqui começando, pessoal, com quem é Ailton Krenak, devido a essa entrada recente dele na Academia Brasileira de Letras, eu achei importante traçar um pouco sobre a biografia do Ailton Krenak, né? Então, Ailton Alves Lacerda Krenak, OMC, mais conhecido como Ailton Krenak, nasceu no dia 29 de setembro de 53. É um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro da etnia indígena Krenak, imortal da Academia Brasileira de Letras. Ailton também é professor honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora, e é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento, inclusive, no cenário internacional. Botei ali a fotinha dele para vocês, né, terem uma noção de quem é Ailton Krenak. Ailton Krenak é o primeiro indígena a tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Fiz questão de trazer esse recorte aí da CNN, né, pessoal? Isso aqui, ó, é do mês 4 de 2024, então é muito recente, tá? Então, de repente, é por isso que a
a Federal do Paraná tenha trazido ele como autor, né, nas leituras obrigatórias. E aí aqui, gente, eu fui pegando alguns trechos do livro dele, né, outras coisas eu fui escrevendo em cima, tá? Começa a obra revelando uma visita a Lisboa, Portugal, em 2017, onde ele revela no livro que não fazia questão nenhuma de visitar o país europeu, né, porque o povo indígena, a qual ele faz parte, foi o povo que mais sofreu com a invasão portuguesa. Então, ele disse, não, faço muita questão, né? Tampouco não faço muita questão de conversar com eles, né? Mas como ele foi convidado, né, para essa evento, né, capital ibero-americana de cultura, ele acabou indo, né, participou da conferência Os Involuntários da Pátria, do amigo pessoal dele, Eduardo Viveiros de Castro, citou o interesse das pessoas presentes em seu documentário, Ailton Krenak, e o Sonho da Pedra, dirigido por Marco Altberg. Tá? Inclusive, fiquei interessado em ver esse documentário que fala um pouco sobre o Ailton Krenak, com o que ao longo dos últimos 3.000 anos nós constituímos a ideia de humanidade. Então, ele começa o livro fazendo alguns questionamentos, né? O que é humanidade? O que a gente tem constituído nos últimos 2 a 3.000 anos, né? Que a gente vai falar do processo civilizatório, né? A formação das primeiras civilizações lá na antiguidade. A gente vem construindo uma ideia de humanidade, mas que humanidade é essa? Ele começa a se questionar isso, né? Será que ela não está na base de muitas escolhas erradas que fizemos justificando o uso da violência? Né? Então, será que essa tentativa de construir uma certa humanidade, né, não vem como uma forma de justificar o uso da violência ao longo da história? O português chega no Brasil, começa a dizimar e catequizar as populações nativas, impedindo que essas populações nativas originárias pudessem, né, desenvolver a sua própria cultura, num estupro cultural, né, numa violência cultural muito grande, né, dizendo que os portugueses estavam ali para constituir a humanidade, porque ser humanidade naquela ocasião do século XV, XVI, XVII, era ser católico, era ser branco, ser europeu. Né? Então, essa construção de uma unidade, ela serve historicamente como uma justificativa para usar a violência. Tá? A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida, que precisava ir ao encontro de uma humanidade obscurecida. Então, o português representa, né, a humanidade esclarecida, e o indígena na América representava uma unidade obscurecida. Tá? O mesmo processo se repete no imperialismo do século XIX, que também é um processo de colonização, mas de neocolonialismo. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, e uma certa verdade. Então, esse chamado para que as pessoas façam parte da humanidade, para que as pessoas façam parte da civilização, sempre foi, né, determinado por uma forma de viver a existência na Terra. E essa é a grande questão que ele levanta no livro dele, gente, né? O que é aproveitar a tua existência no planeta Terra? O que é aproveitar a tua vida aqui, né? Nesse presente que nós estamos, nessa dimensão que nós estamos. Né? E aí ele traz a noção de que sempre nos foi imputado, sempre nos foi imposto, né, uma forma correta de viver, né? E que muitas vezes essa forma correta que nos é imposta não é a forma de viver de populações originárias, como aborígenes, como africanos, como indígenas da América. Né? Porque quem impõe o padrão do que é o certo de viver na Terra é o europeu, é o branco, é o colonizador, que acaba descartando a forma de viver, né, de populações originárias de todo o mundo. Agora, no século XXI, surgem alguns pensadores com visões distintas, originadas em diferentes culturas, possibilitando uma crítica à ideia primeira de que nos é imposta, de que é um jeito certo de viver a vida, segundo a civilização, segundo a humanidade. Somos mesmo humanidade? Se pergunta Ailton Krenak. E aí ele usa, para questionar se nós realmente somos humanidade, né,
o funcionamento de algumas instituições consolidadas como instituições humanitárias ou instituições que representam a humanidade. Tá? Traz o exemplo das instituições consolidadas pela humanidade que representam essa humanidade, essa civilização branca, rica, europeia, né, e colonizadora. A exemplo da Unesco, Organizações dos Estados Americanos, a ONU ou as universidades. Foi preciso justificar para a Unesco por que era importante que o planeta não fosse devorado pela mineração. Por que o planeta Terra e a natureza, né, estão sendo devorados pela mineração? É como se bastasse manter alguns lugares com uma amostra grátis da Terra. Então, a crítica que ele faz é o seguinte: ele estava entrando num processo, na verdade, um processo para desenvolver um projeto pela Unesco, né? Onde, para desenvolver esse projeto de preservação da natureza, ele teve que justificar o porquê que era importante o projeto de manutenção da natureza, né? Ou de preservação da natureza. E ele, tipo, por que eu tenho que justificar? Eu tenho que justificar para a Unesco, para ela permitir eu fazer um projeto através dela, eu tenho que justificar por que eu tenho que eu quero preservar a natureza. Gente, parece tão óbvio na minha cabeça, né? Então é bastante interessante. E aí essa ideia, né, de que não, é que eu quero manter uma amostra grátis da Terra, porque daqui uns dias nós vamos destruir a porra toda, a mineração vai destruir o planeta inteiro, e eu quero deixar uma amostra grátis do planeta para as futuras gerações, tipo, vou no zoológico da Terra. Mas como é que era a natureza na Terra há 10 mil anos atrás? Aqui tem uma amostra grátis de como é que era a natureza na Terra. Digo, gente, é uma coisa, sabe, uma banal, uma idiotice. Né? Não sei se vocês estão entendendo, meninas. Essas instituições foram configuradas e mantidas como estruturas dessa humanidade, ou seja, que representam essa humanidade. E nós legitimamos sua perpetuação, aceitamos suas decisões, que muitas vezes são ruins e nos causam perdas, porque estão a serviço da humanidade e a que possamos ser. Né? Então ele vai dizer, olha, nem sempre essas instituições tomam atitudes corretas, né? Às vezes elas erram, mas elas são vistas no nosso imaginário como instituições que preservam a humanidade, ou que representam a humanidade, né? E parece que a gente não tem possibilidade de questionar essas instituições, tá? O autor se permite avaliar as garantias dadas ao integrar esse clube da humanidade. Né? Então, é como se essas instituições representassem o clube que representa a humanidade. Né? E ele se dá o direito de questionar, de se perguntar, quem disse que esse clubinho aí, né, que se diz, né, a verdadeira voz da humanidade, tem direito de ditar o que é certo e o que é errado, né? Se essas mesmas instituições cometem erros por muitas vezes. Porque instituímos tanto e durante tanto tempo em participar desse clube, que na maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, criação e de existência e liberdade. Porque essas instituições, elas vão acabar determinando como nós temos que viver. E ele vai dizer, nós, povos indígenas, nós não queremos nenhuma instituição branca, europeia, dizendo como a gente tem que viver, porque isso poda as nossas pluralidades. Né, essas instituições, elas acabam impedindo a nossa capacidade de invenção, de criação, né, e de ter uma forma própria, singular, pessoal, individual de existência na Terra. Nossa velha disposição para a servidão voluntária? Como justificar que somos humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício do ser? 70%, ele vai dizer que 70% da humanidade não sabe o que está fazendo aqui na Terra. Né? Não tem um porquê estar aqui na Terra. Né? E aí a ideia de que essas instituições e essa postura correta de humanidade que nos é imposta, elas acabam nos levando ao fim do mundo. Né? E aí ele vai dizer posteriormente, por exemplo, para evitar o fim do mundo, nós temos que largar essas proposições que são impostas. Para evitar o final do mundo, eu tenho que dizer, olha, me dá liberdade de viver em relação com a minha própria terra. Para mim ter uma forma de existência aqui na Terra diferente dessa imposta pelas instituições, né, e pela Europa.
A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas, em periferias, para virar mão de obra em grandes centros urbanos. E quando eu tiro essas pessoas do campo e da floresta, eu tiro o significado de vivência dessas pessoas. Porque uma pessoa que vive no campo, ela tem uma relação com os animais, ela tem uma relação com a terra, né? Ela tem uma relação com a natureza, com o tempo, com a chuva, que é muito diferente, né? A pessoa que vive na floresta também tem uma relação com a natureza que é diferente. Agora, quando eu jogo numa favela e diz, vai trabalhar porque tem mão de obra barata, é perder a essência, é perder o sentido da vida, né? E isso nos encaminha mais rapidamente para o fim do mundo. Tá? Essas pessoas foram arrancadas dos seus coletivos e jogadas em um liquidificador chamado humanidade. Porque viver numa favela do Rio de Janeiro seria ser humanidade, na concepção daquelas instituições citadas, né, anteriormente. Mito da sustentabilidade. Aqui é uma questão bastante interessante para a prova de vocês, tá, gente? Que é o mito da sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade, né, virou uma palavra bonita para dizer, não, eu sou chique, eu sou ecológico, eu defino a natureza, né? Mas que isso é falso, isso é mentira, tá? É um mito da sustentabilidade que a gente vai ver agora. O autor reflete sobre o mito da sustentabilidade em uma palestra lotada na UNB, né, a Universidade de Brasília, o mito inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Né? Então, eu pego um produto, né, aí a grande corporação produz esse produto e escreve ali embaixo, esse produto ele é sustentável. Né? Não, esse produto foi feito explorando a terra. Esse produto foi feito extraindo a terra, né? Explorando a terra, tirando os recursos da terra, né? Mas eu coloquei ali, ó, esse produto foi feito de forma sustentável. É tipo uma forma de amenizar, de romantizar o que a gente está fazendo com o planeta Terra. Né? Então passa uma falsa ideia de que eu estou em concomitância com a natureza, que eu estou em apoio com a natureza, mas é falso, porque tudo que a gente produz, que a gente consome nessa cultura de comprar e consumir, acaba destruindo o planeta Terra. Né? Eu, por exemplo, há 2 semanas atrás comprei um celular novo. Né? Eu comprei um celular novo, tu imagina que ali tem metais, né? E alguns plásticos que são frutos daquilo que é extraído da terra. Né? Se eu amanhã comprar outro celular, eu vou estar contribuindo para tirar ainda mais, né, matéria-prima da terra. E isso vem nos trazendo um dano muito grande, né, que é o dano à própria natureza. Fomos alienados desse organismo de que somos parte, ou seja, nós somos separados da terra. E aí ele traz a ideia de que o ser humano e a terra são duas coisas diferentes, separadas. Né? E esse mito da sustentabilidade faz esse processo de alienação, que é separar o que é da terra, separar o que é o ser humano. Né? E, na verdade, o povo indígena, como o Krenak, vai dizer, não, ser humano e terra fazem parte de um mesmo organismo, de um mesmo sistema. Né? Agora, o sistema capitalista e as corporações vêm no intuito de separar a terra e o ser humano. A terra, e começamos a pensar que ela é uma coisa e nós, seres humanos, somos outra. Né? E isso aqui, para mim, é fantástico na ideia dele. Relata alguns exemplos dos povos originários de sua relação íntima com a natureza, né? E essa relação muito animista das religiões indígenas, né? Ele cita no livro dele, por exemplo, lá nos Estados Unidos, um colonizador que chegou e queria conversar com uma líder indígena, né? E aí a moça disse, não, ela já vem aí para conversar contigo, ela está conversando com a irmã dela agora. Aí o cara disse, não, mas ela não vai vir conversar comigo, que eu vim conversar com ela. Ela disse, não, calma que ela tá conversando com a irmã dela. Aí o cara olhou, não, ela tá conversando com a pedra. Digo, sim, a pedra é a irmã dela. Aí o cara ficou sem entender. Né? Tu imagina que todos os elementos da natureza, como um rio, como uma pedra, como uma árvore, né, é uma relação tão íntima com a natureza que a pedra é irmã dela. Né? O Krenak também usa como exemplo, né, um morro numa região lá que ele vivia, que eles chamavam de meu avô. Não, aquele morro é meu avô, porque faz parte do cotidiano, faz parte da intimidade dessas pessoas.
né? E aí ele usa isso como exemplo de como nós deveríamos ser para evitar o fim do mundo. Porque se nós continuarmos desconectar o ser humano da natureza, né, e criando mitos para poder continuar explorando a natureza e fingindo que não está explorando, vai chegar num ponto que vai acabar tudo, que todo mundo vai morrer e que tudo vai chegar no fim. E que a única forma de adiar o fim do mundo seria reconectar as pessoas com a terra e com a natureza, né? Dando um novo sentido de existência, né? A existência ou a minha função na terra, o meu sentimento na terra não é ter um celular, mas é ter um rio como um parente. Deu para entender isso, gente? Eu achei fantástico isso do Krenak, tá? Memória ancestral. O autor aponta a importância de termos um vínculo profundo com a nossa própria memória ancestral, né, que está relacionada com o próprio planeta e a natureza, como as referências que dão sustentação a uma identidade para não ficarmos loucos no mundo maluco que compartilhamos. Então nós temos que buscar outros vínculos que não é o celular, que não é o Netflix, né? Que não é a festa, que não é aquelas coisas da humanidade civilizatória, mas que eu tenho que procurar significados, às vezes, de ficar numa rede olhando um passarinho, né? De ir para a fazenda e ficar, né, admirando os animais e a natureza, né? De ficar escutando o som do rio, né? Então, é resgatar essa memória das populações originárias, porque é isso que vai nos dar uma sustentação de identidade a longo prazo e evitar o fim do mundo, principalmente. Monstro corporativo, aí ele vai fazer uma crítica constante às corporações capitalistas, né, como as grandes empresas, os shoppings, que não estão nem aí para essa relação do ser humano com a natureza. Eles são aqueles que provocam a secção, provocam a separação entre homem e natureza. Tá? É um abuso do que chamam de razão, né? Essa corporação capitalista que vem cheia de ideias, é um abuso dizer que elas representam a razão da humanidade, da civilização. Enquanto a humanidade está distanciando do seu lugar, né, do seu verdadeiro lugar, que é o planeta Terra, um monte de corporações espertalhonas vão tomando conta da Terra, extraindo tudo que é necessário para o seu enriquecimento particular. Para que não fiquem pensando que estou inventando mais um mito, o do monstro corporativo. Ele tem nome, endereço e até conta bancária. Ah, e que conta bancária tem esse monstro corporativo? São os donos da grana do planeta, da mascada do dinheiro, e ganham mais a cada minuto, espalhando shoppings pelo mundo, né? Mesmo modelo de progresso que somos incentivados a entender como bem-estar no mundo, né? Ou seja, o que é bem-estar? É comprar, é viajar, é gastar dinheiro, né? Só que toda vez que a gente gasta, viaja, né? E faz as coisas da civilização humanitária, da humanidade civilizatória, né? Isso vai consumir, destruindo o mundo. E que o verdadeiro bem-estar está na própria natureza, está nas coisas simples do dia a dia, né? E ele tenta resgatar isso como um novo incentivo às pessoas. Eu não sei se vocês chegaram a ver, gente, meninas, estão aí me escutando ainda, não sei nem se tem alguém na aula ainda, tem? Tem, pro. Ah, vocês estão todas aí, né? Fechei tudo aqui do meu lado, na minha lateral. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada, meninas, depois, tá? No discurso do presidente da Colômbia na ONU. Eu acho que vem muito de encontro, casa muito bem com o livro do Krenak, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, o 95% de toda a riqueza do mundo está na mão de 1% da população da Terra, enquanto 5% da renda do mundo, do dinheiro do mundo, está na mão de 99% das pessoas. E que esse 1% da sociedade no mundo, esse 1% das pessoas no mundo, né, que correspondem a 95% da riqueza, são os grandes responsáveis por destruir a natureza. Porque são pessoas que esbanjam luxo, dinheiro, compram coisas que acabam destruindo o planeta, né? E ele fala em pagar impostos, que as pessoas têm que pagar impostos, né, para diminuir o dinheiro deles e poder usar esse dinheiro para, de repente, salvar a vida.
Então, se der tempo, eu mesmo passo aqui, ver se encontro aqui no YouTube o discurso dele. Mas, gente, é fantástico o discurso dele, tá? E eu acho que vem muito casar-se com a obra do Krenak, certo? Povos originários. O único núcleo que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficam meio esquecidos pelas bordas do planeta. São populações minoritárias e esquecidas, considerados subhumanos ou cidadãos de segunda classe. O lixo da humanidade, né? Então, os únicos que ainda estão agarrados nesse planeta Terra, né? Que dependem dessa Terra, que têm intimidade, que estão conectados com a Terra, que não foram divididos da Terra, né? Pela humanidade civilizatória, são populações que estão na África, na Ásia e na América. São crianças, índios, quilombolas, aborígenes, né? São aquelas populações ribeirinhas, aquelas populações pobres que vivem da pesca, aquelas populações pobres que vivem, né, da floresta, né, que vivem da caça. E essas pessoas são consideradas o lixo da humanidade. Elas são desqualificadas, né? E ele se pergunta quem é que está certo? É o playboy que mora lá no Rio de Janeiro, num apartamento de luxo, e que gasta um monte de dinheiro, que destrói a terra? Ou é aquele tiozinho sem camisa, calção velho rasgado e chinelinho que tá lá pescando na beira do rio para sobreviver, né? Então ele vai tentar dizer que a verdadeira humanidade são aqueles que são esquecidos, que são desqualificados, que são considerados cidadãos de segunda classe, tá? A ideia é que consideram subhumanidade, tem mais do que a considerada a humanidade. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda tanto que as corporações têm criado cada vez mais mecanismos para separar de seus filhotes da terra e de sua mãe. Tá? Então, por que que isso é um problema? Vamos pensar nisso, meninas. Olha só. Toda vez que uma grande corporação, como por exemplo, vamos pensar uma empresa mineradora, ela quer atuar na mineração de uma determinada região, mas naquela determinada região tem uma população ribeirinha de 20 mil pessoas, né? Aquelas pessoas que estão naquela comunidade, naquela área, né, que deseja se ser garimpada, aquelas populações é um problema para o dono do garimpo, é um problema para a corporação de garimpo, né? Por quê? Porque eu não posso simplesmente dizimar aquela população e expulsá-la da terra para poder garimpar, né? Então é uma população que incomoda as grandes corporações. Por quê? Porque impedem a lucratividade dessas grandes corporações, né? E aí a ideia é sempre, essas corporações utilizam algumas ideologias e alguns mecanismos para desqualificar aquela gente, né? Para tentar eliminar aquela gente sem ser de uma forma explícita, né? De uma forma mais velada, porque eles estão atrapalhando o progresso da humanidade e do capitalismo e do dinheiro. Tá? A ideia de que nós humanos nos descolarmos da Terra, vivendo uma abstração civilizatória. Olha só. Então, a ideia de que a corporação quer nos desconectar da Terra, criando uma suposta ideia de civilização, né? Uma civilização abstrata, uma civilização ilusória, uma civilização que é uma mentira. Porque a civilização de verdade para o Krenak é aquela civilização que ainda está conectada com a Terra, né? E ele vai dizer que isso é absurdo, né? Suprime a diversidade, impede a pluralidade das culturas que estão sendo gradativamente destruídas por essas grandes corporações. Tá? Hegemonia cultural. Cita Boaventura de Souza Santos, né? A ecologia dos saberes deveria também integrar a nossa experiência cotidiana, né? O conhecimento empírico. Então, olha só olha que interessante. A verdadeira ecologia do saber, né? Ela deveria, então, estar integrada ao nosso dia a dia, às nossas práticas, às nossas experiências cotidianas. Inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que queremos viver. Crítica à ideia hegemônica de humanidade, que não respeita a pluralidade das culturas humanas. Consumo dá lugar à cidadania, né? Ou seja, eu não sou o que eu sou o que eu tenho, né? Eu não levo em consideração a pessoa que pega ônibus para ir trabalhar todo dia.
Muitas vezes as pessoas que têm serviços que são considerados desqualificados para uma sociedade brasileira, como porteiro, como uma faxineira, muitas vezes não recebem nem oi, nem bom dia das pessoas que passam, porque elas não são consideradas cidadãs. Agora, aquele indivíduo que é médico, que tem um carrão Mercedes-Benz, né? Aí todo mundo, oi, doutor, né? Porque a cidadania, ela está relacionada ao que eu tenho e não ao que eu sou, ao que eu possuo e não ao caráter que eu, né? Que eu tenho como pessoa, tá? Crianças aprendem a ser clientes, né? Quero comprar, né? Porque ser cliente é ser cidadão. Ser cidadão não é ter uma consciência do lugar em que habita, né? Ser cidadão não é ter responsabilidade com o planeta em que se habita. Ser cidadão é ser cliente. Ser cidadão, ser visto como cidadão, é ter o smartphone da hora, né? É ter a roupa da marca, né? Então, para que ser cidadão? Porque ter consciência se você pode ser um consumidor, né? E aí que eu trago a ideia de indústria cultural do Adorno, né? Porque nós temos então uma sociedade de consumo, né? Que acaba enlatando algumas artes para vender de forma capitalista, né? Para lucrar. Esse ser consumidor dispensa a existência de viver. Olha só que interessante. Inclusive aqui, ó, deixa eu mudar aqui. Ser consumidos, não, consumidor. Vamos salvar. Deixa eu ver quantos tem ainda. Falta só 4 slides, tá, meninas? Aguentam? Aguentam? Sim. Ótimo, vou continuar aqui então. Falta só 4 slides, tá? Opa, aqui errei. Não, acertei. Opa. Olha só que interessante. Então, esse ser consumidor, meu Deus, errei ali ainda. Esse ser consumidor, eu não sei o que eu fiz aqui, só um pouquinho, meninas. Pedi só um pouquinho, só um pouquinho. Que deu um tilt aqui na cabeça do Pro. Aqui. Show. Então, o ser consumidor dispensa a experiência de viver com outros sentidos, tá? Então, quem é consumidor normalmente não consegue aproveitar a existência do próprio viver, não consegue aproveitar a própria existência. Não tem tempo de botar o pé na terra, não tem tempo, né, de escutar o rio passar, né, de ver os animais numa área com mais árvores, né? Porque a pessoa que decide ser consumidor, ela precisa trabalhar freneticamente para comprar e consumir esses produtos. E ela esquece de viver e de experimentar a própria vida. Tá? Isso é uma explicação que eu sempre dou para a galera do porquê que tem tanto laudo em escola, né? Hoje eu estava numa escola, os alunos me falando a quantidade de colegas que nós temos no ensino médio com laudo de depressão, de ansiedade, disso, de aquilo, é gigantesca, né? Porque eu acho que a gente está deixando de lado, a gente está abandonando a verdadeira motivo da nossa existência, né? Que não é trabalhar, trabalhar, estudar, estudar para comprar e consumir, né? Eu acho que às vezes tirar uma soneca de tarde numa rede, no ar livre, né? Isso seria a verdadeira experiência de viver, tá? Vamos ali que estamos na finaleira, meninas. Realidade Yanomami. Os Yanomami situados num território que hoje corresponde à fronteira do Brasil com a Venezuela, né? O autor denuncia esse território está sendo assaltado, assolado pelo garimpo, ameaçado pela mineração, pelas mesmas corporações perversas que se dizem representantes da humanidade, da civilização, né? Corporações já citadas aqui, né? Química do garimpo, gente, vocês sabem, vocês têm ideia da quantidade de poluentes e elementos químicos com grande poder de afetar o corpo e a saúde humana são utilizados no garimpo? Gente, eles usam mercúrio.
Mercúrio é metal pesado. Mercúrio é um metal extremamente tóxico para o ser humano, né? E é um dos elementos necessários para o garimpo. Então eles vão desmatando, devastando, enchendo de químicos, né? E isso vai destruindo a natureza. E vai muito mais do que destruindo a natureza, né? Vai destruindo a forma de existência de alguns povos que não têm essa noção ou que não estão inseridos nessa noção de humanidade civilizatória. Nosso tempo é especialista em criar ausência, no sentido de viver a sociedade, né? Ou seja, eu deixo de lado a minha própria existência para ser um consumidor. Essa é a ideia. Isso gera intolerância com aqueles que ainda têm capacidade de sentir a existência com a criatividade, né? Então, essas pessoas que estão inseridas numa humanidade das corporações, da civilização, né? Elas acabam vendo aqueles que têm uma existência e uma relação com a Terra mais íntima de forma preconceituosa, né? De forma pejorativa, de forma negativa, né? De forma até a desqualificar esses grupos humanos, tá? O preconceito com povos minoritários, principalmente povos originários. A sociedade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera o prazer, né? O não prazer a longo prazo, né? O prazer imediatista, digamos assim. Adiar o fim do mundo. A provocação de adiar o fim do mundo é sempre poder contar com mais histórias, é sempre poder contar mais histórias. E só é capaz de contar mais histórias quem vive a própria existência, né? Então a ideia de que quem é a pessoa que conta histórias é a forma de evitar o fim do mundo. Porque uma pessoa que só tem tempo para contar história, uma pessoa só tem histórias para contar se ela teve uma experiência de vida diferenciada, se ela viveu a própria existência de uma forma diferenciada, né? De viver a própria existência, né? Com mais tranquilidade. Como os povos originários lidaram séculos de colonização, né? Socioeconômica e cultural? Como é que depois, gente, há 500 anos tentando destruir a cultura indígena, desde a chegada dos portugueses em abril de 1500 até o século XXI, essa civilização, essa humanidade vem sistematicamente tentando destruir a cultura indígena, né? Porque ela não representa esse progresso, né? Essas populações nativas, essa cultura nativa não representa, né, o projeto de civilização das grandes corporações. Então, houve uma tentativa sistemática de destruir essa cultura, mas ela não foi destruída. Tu vai aqui na rodoviária de Passo Fundo, tu vai ver populações caigangue vendendo artesanato. E eles têm uma cultura e uma língua que é muito, 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 muito parecida com aquela cultura e com aquela língua antiga. Aí isso impressiona muito, gente, né? E é a demonstração de que a cultura é mais densa que o sangue, né? Porque houve um sistema para tentar destruir, né, por mais de 500 anos essas culturas e elas não desapareceram. O autor revela, revele não, o autor revela ter se alimentado das estratégias de luta dos seus antepassados. Para quê? Para resistir, para preservar a cultura, para preservar, né, os costumes, preservar a língua, né? Então ele diz, olha, a população está há 500 anos tentando, sendo destruída, eu aprendi com os meus antepassados a como não ser destruído, né? Muitas dessas pessoas não são indivíduos, mas pessoas coletivas. Então, Krenak vai dizer o seguinte: um indígena numa comunidade, ele não é um indivíduo, ele é a própria comunidade, né? Então, é diferente de uma sociedade no Passo Fundo hoje, numa cidade como Passo Fundo. Eu, Rafael, sou indivíduo aqui na minha casa. Eu não represento uma coletividade. E ele vai dizer, não, lá na tribo indígena não há indivíduos, há pessoas coletivas que fazem parte de uma vida em comunidade, células que conseguem transmitir através do tempo a sua visão de mundo. E essa seria a melhor forma de explicar o porquê que essas culturas indígenas desapareceram ao longo de 500 anos, né, de tentativa de destruí-las, né? Por que que essas culturas nativas conseguiram sobreviver depois desse sistema que tentou destruir a sua cultura ou proibir a sua cultura de tanto tempo?
Porque não é uma pessoa lutando, é uma coletividade lutando para a preservação dos seus hábitos, dos seus usos e costumes, tá? E aí, gente, caminhando já para a parte final do livro, O Sonho da Terra, relação entre comunidade e Estado, eu acho bastante importante, né? A relação política entre Estado brasileiro e as sociedades indígenas sempre existiu, né? Agora, sempre foi uma relação conturbada, essa relação entre Estado brasileiro e as comunidades indígenas. Ao longo, né, da colonização portuguesa, passando pelo Brasil imperial, o início da República, sempre houve uma relação conflituosa entre Estado e comunidades indígenas. Só que ele diz que nos últimos anos, agora recentemente, né, essa relação que já era conflituosa, esse conflito vem se intensificando. Essa relação vem ficando cada vez mais conflituosa, né? Mais do que já era antes, devido ao que é o marco temporal. Né? E aqui é um prato cheio para a gente, né? Revela a distância entre a forma que os indígenas se relacionam com a terra, da forma como o Estado classifica e organiza o território nacional. Então, a forma como os indígenas dividem a terra, né, compreendem a divisão da terra, né, as fronteiras da terra, é diferente da forma como o Estado brasileiro, né, classifica e organiza o território. Né? É óbvio que, historicamente, o Estado brasileiro nunca levou em consideração a forma indígena de se relacionar com a terra e de organizar a terra. Né? De repente, se tivesse levado em consideração, esse conflito não teria sido tão grande. Essa situação nunca foi resolvida porque o processo civilizatório não esperava a sobrevivência e a resistência dessas culturas. Né? Então, a partir do processo de colonização do Brasil, acreditava-se que, com o tempo, essas culturas iam desaparecer, porque elas foram paulatinamente diminuindo. Né? E acreditavam que uma hora iam desaparecer, só que não desapareceram. E isso se tornou um problema maior para o Estado brasileiro, né? Porque o que se esperava é que ela desaparecesse, mas não desapareceu. Né? E aí o problema se intensifica. Pensavam que seriam absorvidas com o tempo pelo projeto de civilização, aumentando com o tempo, aumentando a tensão entre Estado e comunidade. Né? Então, se esperava o fim dessas comunidades, mas não se findou. Então, ela se torna um problema ainda maior. Né? Por quê? Porque eles são considerados agora intrusos. Eles são considerados agora, né, os chatões, né? Digo, mas era para você desaparecer populações indígenas. Vocês não desapareceram, então agora são um problema maior para nós. Tá? O Rio Doce, em língua Kernak ou Krenak, é o Atu ou Vatu, que significa na língua Krenak nosso avô. Uma pessoa, não um recurso, como a grande corporação pensa, né? Como o homem branco civilizador pensa. Não é um recurso, não é um recurso, é uma pessoa. Tem vida, é animista. O Rio faz parte da construção identitária de diversas coletividades, né? Ou seja, faz parte da construção da identidade de uma coletividade. Né? Não pode ser apropriado por alguém ou por alguma corporação. Faz parte da vida, da natureza dessas pessoas. Tá? E aqui, gente, faltou só a partezinha final, né, que eu não consegui terminar de... Mas eu acredito que a grande essência do livro está aqui nesse material. Né? O que vai cair na prova está aqui nesse material. Aqui eu ia fazer mais algumas coisinhas, mas eu achei que ia ficar muito comprido. Né? Inclusive já são 9h22. Certo? Eu fiquei bastante animado com essa aula. Tá? Deixa eu interromper aqui, gente. Eu aconselho